Olá, bem-vinda, bem-vindo ao estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando o livro de Hebreus. Esse programa é para todo mundo que gosta de aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus. Aqui a gente discute, traz ideias diferentes e você pode trazer a sua também através do chat. E aí, quando as pessoas assistem, acessam o link, elas vão ver também seu comentário, tá bom? Obrigado, porque cada vez mais pessoas estão assistindo a lição, né? A gente começou lá com 600 quando o programa começou, e agora estamos chegando aí a 13, 14 mil visualizações, e a gente fica muito feliz. Por isso, se você quer que outras pessoas também conheçam, compartilha o link aqui do nosso programa, tá? Hoje vamos estudar a lição número 7, são 13 a cada trimestre, vamos estudar a lição número 7, a lição é Jesus, a âncora da alma, e você está vendo que está aí comigo o Lucas, o André e o Luciano. Bem-vindo aí, pessoal. Bom estar com vocês aqui. Eu vou pedir para o André orar conosco para a gente começar o nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque nesse momento oportuno as pessoas estão se conectando a esse canal, a esse vídeo, para recapitular o estudo da lição, entrar em contato com a tua palavra. Mas nós vamos conversar aqui sobre esses assuntos. Que o teu Espírito ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, de maneira a que possamos ser alimentados também neste momento, enquanto conversamos a respeito, através da tua palavra, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Luciano, você começa introduzindo a lição para a gente aí, englobando sábado e domingo. Jesus, a âncora da alma. Qual a sua percepção desse iniciozinho abrindo o assunto? Boa. Muito bom, gente, estar com vocês aqui de novo. Obrigado pelo convite. A lição dessa semana foi muito especial, mais uma vez, né? E esse início, né? A gente tem aqui sábado e domingo cobrindo um pouquinho do capítulo 5 da Carta aos Hebreus e também o início do capítulo 6, né? E é interessante a gente marcar um pouco da mudança que a gente tem aqui, né? Nós tínhamos até o capítulo 5, verso 10, uma espécie de exposição. Paulo ele fala sobre o ministério sacerdotal de Cristo, as implicações disso para a comunidade de fé. E agora ele muda um pouquinho o teor do seu discurso para fazer, na verdade, uma exortação àqueles que estavam ouvindo essa mensagem. E com certeza a gente tem muito a tirar de lições para a gente também. Nós já mencionamos aqui em outras semanas que a comunidade cristã a que se refere, ou a audiência dessa carta, sofria perseguições. Eles não estavam vivendo um tempo de calmaria, né? E isso representa desafios em vários sentidos. E alguns estavam apostatando da fé. E agora Paulo, então, ele exorta os cristãos a continuar progredindo no conhecimento da palavra. E a partir do verso 11, por exemplo, ele vai dizer, olha, não fiquem somente com o leite, mas procurem um alimento sólido, né? Desenvolvam a si mesmos na palavra e na prática dela. No verso 14, por exemplo, vai dizer, né? Mas o alimento sólido é para os adultos. E no grego, no original, a ideia aqui é de maturidade, né? Ou seja, algo que foi desenvolvido para um nível superior, maior. E para aqueles, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui eu acho que tem um ponto muito importante para a gente, porque às vezes a gente fala assim, né? A gente precisa amadurecer no conhecimento da palavra, a gente precisa sair do nível superficial. E aí algumas pessoas pensam, poxa, eu precisava agora aprender grego, aprender hebraico, eu precisava fazer uma faculdade de teologia. Isso, eu preciso acumular o conhecimento teológico, e aí sim eu vou sair do nível superficial para um nível mais profundo, de amadurecimento espiritual. Mas esse verso 14 ele é muito importante porque a ênfase está na prática e no discernir o bem e o mal na prática. É claro que a gente procurar as línguas originais e entender o contexto e tudo, o conhecimento teológico é muito importante. Mas não, o verso aqui não se limita a isso. Amadurecer significa você ouvir a palavra e crescer na prática dela. Isso tem muito a ver com o que Jesus falava do relacionamento dos seus discípulos com a palavra que era ensinada por ele mesmo. Ele falava, olha, bem-aventurado é aquele que ouve, mas que pratica. Então, o risco que essa comunidade estava correndo, e eu acredito que a gente pode tirar aqui boas lições para a gente,
enquanto a gente fica só no nível, vamos dizer, intelectual, só um conhecimento acumulado, a gente não amadurece. E que, através da prática, aí sim, a gente se fortalece e o risco da apostasia diminui. Não é? Essa é a exortação que Paulo faz para a sua comunidade no finalzinho do capítulo 5, e então, no início do capítulo 6, ele continua, e ele vai fazer até Luciano, algumas... Pode falar, deixa pastor. só eu interromper um pouquinho, né? É muito importante isso aí, porque essa questão de a gente ficar na teoria, né? Ela é uma tentação muito grande. É uma tentação para mim, né? Porque a gente transforma a igreja num lugar que basicamente se torna um campo neutro, né? Assim, onde a gente ali fala de fé, onde a gente. Eu costumava dizer, olha, isso já há 20 anos, né? Que a gente cria. Eu fico imaginando o que a criança pensa, né? De quando ela vai à igreja. E eu tenho a impressão que algumas crianças pensam, por causa do contexto que tem em casa e por causa do que vê o pai e a mãe fazendo, eu acho que a criança ela assimila isso de que a igreja é o lugar do faz de conta, eu acho, né? Porque na igreja a gente fala que Jesus fazia milagre, mas agora ninguém faz. A gente fala que o Davi jogou a pedra no gigante, mas não pode jogar pedra. A gente vai na igreja, todo mundo fala de bondade, de tudo, mas quando sai, aqui em casa é assim, assim, assim. Então dá a impressão que a igreja ela é o mundo do faz de conta, onde a gente lá vai fazer de conta que a gente é cristão também, né? E essa é uma crítica que eu volto para mim mesmo. É muito tentador fazer isso, né? A gente ter lá uma arena, um palco, uma coisa onde a gente pode expor a sabedoria, o conhecimento que a gente adquiriu e tal, e aonde a gente não vai para o que é mais importante, que a igreja ela é o posto de gasolina, né? Ela é o pit stop, é o lugarzinho ali para a gente parar, receber a experiência uns dos outros, não só de vitórias, como de fracassos também, e ela tem que ser um lugar onde a gente pode expor nossos fracassos, nossas lutas, e onde a gente vai receber abraços e tudo, mas também a gente vai ser exortado, porque é um lugar que serve para a gente ser exortado, para chamar, para nos lembrar, para chamar a atenção e tal, mas é onde a gente caminha junto, né? Porém, Sim. a coisa está aqui do lado de fora. Então, a coisa que eu digo assim, a corrida está do lado de fora, lá é o pit stop, a corrida está do lado de fora. Então, essa coisa da igreja, da espiritualidade, ela só vai fazer sentido se a gente realmente, quando a gente faz isso, transforma a coisa na prática. E não é fácil, sabe? É bem difícil, né? Porque, em geral, é mais fácil a gente dizer, vou orar por tal pessoa, vou orar, e não se mexer, porque dá muito trabalho se mexer, ou no dia a dia, praticar com a família, com os filhos e tal, é bem complicado. Então, essa é uma coisa é uma crítica que eu volto para mim mesmo, todos os dias tentando a prática da fé, a prática da oração, a prática dos incômodos do dia a dia serem transformados numa caminhada com Deus, né? Numa jornada com Deus. Queria só comentar isso aí que vocês estão falando, que é importantíssimo, né? Importantíssimo mesmo. Que acaba que a nossa discussão, né, hoje em dia a gente gosta muito de ouvir, né, sobre identidade. Qual é a nossa identidade, né? E a identidade normalmente vai se resumir a conceitos, né, a ideias, né? E a gente não percebe como, por exemplo, né, estou aqui no ambiente da Faculdade de Teologia, como a nossa identidade vai virar uma discussão teológica de ideias que nada vão ter a ver com a prática, né? Sendo que a essência deveria ser mostrar o quão prático, né, é a nossa teologia, né? E não teria nem como dividir essa ideia de o prático e o cognitivo, né? Mas às vezes a gente fica dentro de uma bolha de discussão, inclusive teológica, que não tem nada a ver com a realidade do que acontece no mundo, né? Eu até brinco, né? Várias vezes falo, olha, eu gostava muito, gostava muito do mesmo nível, né, de dar aula de ensino religioso para os outros cursos da faculdade, tanto quanto eu gosto de dar aula para teologia. Por quê? Porque a teologia é uma bolha, né? E os outros cursos são a realidade, né? E nessa bolha a gente fica discutindo ali, poxa, santuário, a gente fica discutindo santuário, tá, mas o que isso tem a ver
com a realidade. O que isso diz para a realidade? Né? O que essa discussão teológica tem a dizer? Né? A gente gasta um tempão, às vezes, discutindo o cognitivo e nada atinge a prática. Né? Nada tem a ver com a prática. E a teologia, né? A discussão do que é a Bíblia, do que a Bíblia fala, os conceitos bíblicos, são essencialmente práticos, como o Luciano estava comentando aí, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado de resumir nossa identidade a ideias, né? Como se a minha identidade fosse: você acredita nisso? Ah, e nisso? Ah, acredito. E nisso? Ah, pronto. Então, você agora é um membro desse clube, né? Então, se isso for a identidade, poxa, para mim não tem nada a ver com a Bíblia. Porque a Bíblia, conhecimento, né? É experiência. Então, o que de experiência tem o cognitivo, né? Muitas vezes nada. Sim. Eu gostaria só de falar mais uma coisa aí. Desculpa aí, Luciano, mas... Não, fique tranquilo, estou gostando. Né, aí esses dias atrás aconteceu daquele congolês ser assassinado, né? E aí depois eu estava ouvindo o rádio, num desses dias aí estava ouvindo, e o repórter ali citou um trecho da Bíblia, né? De Mateus, quando Jesus fala, né? Que eu fui estrangeiro, né? E vocês me acolheram e tal. E ele chamou atenção, né? Para como as pessoas reagiram ou não reagiram, né? E aí eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Puxa vida, nesse campo das ideias e do quanto a gente acha que é tão importante discutir as ideias, né? Ou atacar conceitos antigos, ou defender os conceitos, ou atacar tradições, ou defender tradições, a gente às vezes acaba transformando a internet num campo de batalha de ideias, aonde e aí eu vou falar de mim mesmo, né? Porque naquele momento eu fiquei pensando, puxa vida, eu vejo tanta coisa acontecendo e tal, e eu mesmo não fui tão impactado por essa notícia quando eu ouvi. Estou sendo impactado agora. Senti Deus falando fortemente comigo, né? Você não pode ficar insensível ao que acontece ao redor, né? Então, assim, a gente se expressa sobre tantas coisas, sobre tantos conceitos, e na prática, né? Isso aí só vai ter sentido se eu transformar isso numa coisa prática da minha vida, né? E às vezes a gente até na questão dos conceitos se discute tanto na internet que as pessoas veem só um campo de batalha esparramando sangue para todo lado, né? Então, eu vejo Deus fazendo um apelo para a gente veemente aqui nessa lição, para mim, né? Para eu transformar cada vez mais minha religião em prática. Então, se eu falo sobre oração, é a prática da oração, da comunhão é a prática disso, da convivência com os irmãos é isso, do perdão, do perdoar, até mesmo aquele que pensa diferente de mim, que fala contra aquilo que eu acredito, né? Do amor, né? O Espírito Santo colocando o caráter de Cristo em mim, né? Essa coisa expressa mesmo na prática, né? É muito importante. Se ficar só no campo das ideias, nós não vamos para lado nenhum. É isso mesmo. Às vezes a gente cria essas dicotomias que são nossas, né? Na Bíblia não é assim que funciona. E a gente acaba, às vezes, resumindo a experiência cristã com professar Cristo, né? Não, eu acredito em Cristo e acredito nas coisas que estão na Bíblia, mas fica só, não desce, né? Fica só no nível da mente, assim, não vai para os seus braços e pernas, né? Não vai para onde você anda, não vai para o que você faz. E isso é uma pena, realmente uma tragédia da igreja cristã. Mas Paulo que está exortando a gente à prática do bem. Isso é maturidade espiritual, né? De saber discernir essas duas coisas, a prática do bem e do mal. Mas ali na parte de domingo, já para encerrar aqui minha participação também, aqui nesse início, nós temos no verso 4 e 5, Paulo fazendo uma espécie de alusão ou um eco, não é uma citação direta, mas a experiência do povo de Israel e esse afastamento, né, que aconteceu durante a peregrinação do deserto, enquanto Deus, de alguma forma, né, ou de diversas formas, demonstrava os seus dons celestiais, a presença do Espírito, provavam eles com a palavra, mostravam as coisas maravilhosas de Deus, as ações maravilhosas de Deus, testemunhando do seu poder e daquilo que Deus, de como Deus estava conduzindo a história deles. Paulo agora ele tenta alinhar isso para essa comunidade, né? E dizendo,
Não, por exemplo, vocês que participaram do Espírito Santo, participaram dos dons espirituais, experimentaram as dádivas do mundo vindouro, não tem como retroceder agora. Agora é para frente que a gente anda, não é? E é esse eco com o Antigo Testamento, com o povo de Israel, apesar de às vezes não ser muito claro aqui nesse texto, quando a gente olha, por exemplo, a última vez em que o Espírito Santo aparece no livro de Hebreus, no capítulo 3, no verso 7, a carta de Hebreus faz uma citação do Salmo 95. O povo de Israel andando pelo deserto, e hoje, se ouvirdes a sua voz, agora Hebreus utiliza, né? Não endureçam o vosso coração como foi na provação do deserto. Então, a presença do Espírito, de acordo com o salmista, estava acompanhando o povo de Israel, e agora, sem dúvida alguma, estava acompanhando a comunidade cristã também, e eles deveriam acertar onde o povo de Israel errou, e não seguir pelo mesmo caminho. Eu acho que era isso, o ponto mais importante aí de sábado e domingo. Legal. Podemos continuar. Segunda-feira? Bem, na segunda-feira, né, o texto aqui escolhido, a seção de Hebreus, é do capítulo 6, versículos 4 a 6, né? Um texto que parece complexo, mas, na verdade, a gente lendo até o fim, se mostra simples, né? Basicamente, o texto está falando que é impossível àqueles que provaram, né, da realidade, da experiência, da salvação e etc., e caíram, diz essa seção, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. E daí ele fala, visto que, de novo, versículo 5, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então, a primeira coisa que eu acho bem interessante, né, é essa aplicação futura, né, da crucificação, né? Então, assim, aquele que está negando o sacrifício acaba crucificando também a Cristo, né? Isso é muito forte e muito interessante, né? Talvez a ênfase principal da lição seja em relação a essa impossibilidade, né, de renovar a aliança. E essa impossibilidade, né, que parece ser um problemão, na verdade é bem simples quando a gente continua lendo, né, os versículos 7 e 8, porque os versículos 7 e 8 vão comparar aí essa experiência com a terra que recebe chuva, só que ao invés de produzir frutos, né, que são bênção, ela produz espinhos e abrolhos, diz o texto, né? E é interessante porque Paulo compara aí uma espécie de metáfora, né, a chuva com essa bênção do Espírito, né? E aquele, como uma terra que recebe essa chuva, não tem como, tendo recebido essa chuva, produzir espinhos, se ele entendeu o que é a chuva, que é bênção, né? E quando ele produz espinhos, então, traduzindo, a impossibilidade está relacionada ao que essa terra, ao que essa pessoa produz, né? Qual é o fruto dela? Se o fruto dela é espinho, ela não entendeu, ela não assimilou nada o que é essa bênção que é a chuva. E, né, que eu acho fantástico, e eu gostei muito que o autor da lição coloca, né, e eu queria até citar aqui, ele fala aqui, né, numa sessão, quando os líderes religiosos crucificaram Jesus, o fizeram porque ele representava uma ameaça à sua supremacia e autonomia. Desejavam eliminá-lo e destruir um inimigo, eliminá-lo e destruir um inimigo poderoso e perigoso. Né? Daí termina assim essa parte que eu queria citar. O evangelho desafia a soberania e autodeterminação de uma pessoa no nível mais fundamental. E daí, no fim, ele fala, esse pecado se refere à pessoa que, após ter experimentado a salvação genuína e o que ela envolve, decide que Jesus é uma ameaça ao tipo de vida que deseja ter e se dedica a matar o seu relacionamento com ele. Então, isso é muito forte, né? É muito forte. Então, eu prefiro o meu conforto, eu prefiro, né, todo o domínio que eu tenho, seja político, religioso, de ideias, de relação, a ter que viver com essa realidade que é do Cristo, que me convida, e essa é a essência, a crucificar a mim mesmo. Então, quando eu não me crucifico, né, quando eu não pego a minha cruz e tomo a minha cruz, acaba que eu estou crucificando a Cristo novamente, né?
Então, essa é a impossibilidade, né? Porque eu nego isso pelo bem de um conforto, pelo bem do poder, do domínio, né? Então, Jesus acaba sendo uma ameaça. E ele, como uma ameaça, ele, ele é negado, né? Só que ao negá-lo, eu não estou tomando minha cruz e estou, na verdade, o crucificando novamente, né? Segundo a metáfora de Paulo, que é muito, muito, muito bem elaborada. Por isso que Uau! eu falei que é muito tentador, né? Essa coisa do campo das ideias, né? Porque partir para a prática é muito desconfortável, né? Pode falar, André. Não, eu ia reagir a essa a análise que o Lucas colocou para a gente. Uma impressão que eu tenho, e aqui eu não vou propor uma comparação literária, não que haja semelhanças literárias entre as reprimendas dos profetas do Antigo Testamento e esse trecho, essa seção do livro de Hebreus, mas o espírito do discurso de Paulo me remete bastante às reprimendas proféticas lá de trás, né? Olha, é duro, é um discurso duro, um discurso que lança luz ao futuro para quem não se crucificar a si mesmo, a consequência é essa. Enfim, é um trecho do livro de Hebreus de uma advertência bastante dura. E eu acho que emenda com a terça-feira. Não sei se eu posso seguir nesse rumo, ou se alguém ainda quiser fazer algum comentário, eu queria introduzir a ideia da terça-feira, mas eu acho que o Lucas também ia fazer mais um comentário. Luciano, não, eu quer só falar? ia comentar que eu concordo 100% aí com isso, Andrei. Inclusive, né, é parte, e eu acho que nessa leitura aqui desse trechinho, né, tem isso mesmo, né, sabe, de usar a linguagem nas extremidades, sabe, no sentido de provocar, de puxar, né, de levar a linguagem até o extremo onde deve chocar, né? Então essa impossibilidade envolve isso. É tipo um Jeremias falando assim, né? Deus não pediu para vocês sacrifícios, não pediu nada. Vocês estão sacrificando, ele não pediu nada. Peraí, mas Deus não pediu? Pediu. Então por que Jeremias fala que não pediu? Porque ele quer chacoalhar, né? É o que o Brueggemann, que é um dos autores que eu mais gosto, teólogo, fala assim, né? É a linguagem de destruir mundos para redescrevê-los, né? E é isso, né? É impossível, é impossível. Por quê? Porque você não está crucificando a si mesmo. Com certeza é uma linguagem profética aí, usando livremente o termo. Uau, e dura, muito dura, e o desejo do povo de silenciar, de calar quem tem um discurso desse tamanho, né? Enfim, a gente chega na terça, a terça ela vai seguir com a ideia daquilo que o Lucas colocou agora no texto de Hebreus 6, 4 a 6, mas ele propõe um outro texto, um outro trecho em que Paulo retorna a essa mesma ideia, que está lá em Hebreus 10, de 26 a 29. Mas aí eu queria destacar o verso 29, eu vou até ler ele aqui, Hebreus 10, 29. Paulo vai dizer assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui eu vou tentar propor uma tentativa de entender essas três expressões que Paulo usa, o autor de Hebreus usa, mas eu acho curioso que em alguns momentos do livro de Hebreus, o autor provoca essa ideia de decair da graça. Não é o único os dois trechos que isso acontece. Existem outros textos no livro de Hebreus em que ele menciona: vós que decaístes da graça, vós que abristes mão da salvação. E aqui, enfim, não quero provocar discussão, que não é o que a lição está propondo, mas só para fazer uma menção, desconstrói qualquer ideia universalista de salvação, né? De que uma vez salvo, você está para sempre salvo. O livro de Hebreus provoca a ideia de alguém que esteve salvo e decaiu daquela graça que um dia o alcançou, né? Mas isso é uma discussão para um outro caminho que não cabe aqui agora. Mas esse texto, ele parece apresentar como é que acontece esse processo de distanciamento que começa lá com a fala do Luciano, lá no início da semana dos nossos estudos, né? Em que momento foi que a gente se perdeu nessa história, né? Em que momento foi que a gente foi alcançado por esse sacrifício, a gente aceitou, mas a gente negligenciou talvez o caminhar, a jornada de discipulado com esse Cristo, e esse distanciamento nos fez, talvez, pouco a pouco, abandonar a fé,
ao ponto de, com palavras muito duras, o autor dizer assim: vocês calcaram aos pés o Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajaram o Espírito da graça. Parece muito duro. E aí eu queria destranchar essas 3 ideias. A primeira, isso é um processo, olha só. A primeira delas tem que ver com não submeter-se à soberania desse Deus. Quando a gente calcou aos pés o Filho de Deus, a expressão daquele que é poderoso, a gente o tirou do controle das coisas da nossa vida. E aí me levou a um texto de Tiago, que é um texto que eu gosto muito, muito. E aqui me levou, assim, por puro insight, não por caminhos intertextuais, mas me levou para Tiago 4,7. E Tiago vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, no bom português, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, vai dizer assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por que eu cheguei nesse texto? Porque nesse texto há uma primeira impressão, quando leio, de que a ênfase imperativa da convocação de Tiago nessa diatribe é quando ele diz assim: resistir ao diabo. Parece que esse é o meu grande dever. Mas quando a gente vai para o texto original, o verbo aqui que foi traduzido como resistir é o verbo antísteme, que nada mais é do que a expressão anti, aquele que é contra, e istemi, que é posicionar-se, ou seja, a expressão antísteme significa posicionar-se contra. Então, a ênfase do texto não está em resistir ao diabo. A ênfase do texto está em decidir submeter-se a Deus. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, a melhor tradução ficaria. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, opondo-se assim ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, a oposição ao diabo é uma consequência de você escolher o lado de posicionar-se ao lado de Deus. Então, quando você aceita submeter-se a Deus, deixá-lo ser soberano da sua vida, e você crucifica o seu eu para que ele seja, então, o soberano, você escolheu um lado. A partir do momento que você escolher esse lado, o diabo já fugiu de você, porque ele está no time do rival. Ele é o arqui-inimigo. Você vestiu a camisa do time de Deus. Então, quem está do lado de lá já está oposto a você. Não é seu dever vencer esse diabo, ou esse inimigo. O seu dever é escolher o time certo, a camisa que você vai vestir. Agora, o que Paulo está dizendo é que, em algum momento, não houve essa submissão. Então, calcou-se aos pés a soberania desse Cristo, que deveria ser o Senhor da sua vida. E você se colocou nesse lugar. Você não submeteu-se a Deus, logo, você não se opôs ao inimigo dele. Você está numa posição muito arriscada para a sua caminhada e jornada de salvação. A segunda expressão é a expressão de ter feito do sangue da aliança algo insuficiente, profanou-se o sacrifício. E aqui acontece, e eu entendo assim, de que para muitos que não colocam esse Cristo como soberano, o sacrifício ele se torna algo insuficiente, e eles vivem como se fosse algo insuficiente. É aquela ideia de Adão fazendo as folhas de figueira para vestir-se depois do pecado, e Jesus aparece para ele e fala assim: isso aí não é suficiente, eu vou matar um cordeiro substituto, vou pegar a pele dele, e o manto de justiça do cordeiro justo vai cobrir você. Mas é como se, quando Jesus oferece isso, você diz assim: será mesmo que é suficiente o que esse sacrifício fez por mim? Será mesmo que essa substituição é tudo? Será mesmo? Só por garantia, eu até vou vestir essa pele do cordeiro, mas por garantia eu vou garantir meu cinta de figueira também aqui. E tem muita gente que vive assim, como se o sacrifício de Jesus não fosse suficiente. Por garantia, eles tentam também merecer. Bom, se não for, se o que ele fez na cruz não é suficiente, pelo menos eu estou tentando aqui merecer, porque vai que, né? E aí eu gosto de pensar assim: na cruz Jesus disse assim, está consumado. Ele disse, tudo está feito. Ele não disse assim, fiz minha parte, agora façam a de vocês. Ele disse, tudo está feito. Esse sacrifício é suficiente. Mas Paulo está dizendo, há quem viva como se esse sacrifício não fosse suficiente. E o terceiro, para eu encerrar minha participação aqui da parte de terça, ele vai mencionar que, como consequência disso, você está ultrajando o Espírito da graça. Você está vivendo de uma maneira soberba. Você está abrindo mão daquilo que foi feito por você e abrindo mão de frutificar naquilo que aquilo pode fazer em você. Que conecta com aquilo que o Lucas falou. É como se a gente recebesse a chuva, mas nos recusássemos a produzir os frutos que ela está disposta a produzir em nós.
porque a gente está querendo produzir o nosso próprio fruto. E o nosso próprio fruto é fruto da carne. E o fruto da carne, lá em Gálatas, são coisas muito nocivas. E aqui e acolá, nós somos isso. Na realidade, sem o Espírito, nós somos isso mesmo. Lascívia, impureza, enfim. O pecado habita em nós. Então, cabe a nós a humildade de nos humilharmos diante do sacrifício e falarmos assim, sou insuficiente, preciso disso, frutifique em mim. Acho que essa é a reflexão desse verso 29 de Hebreus 10 que foi para mim importante de estudar nesse momento. Não sei se alguém quer contribuir com mais alguma coisa. Eu queria comentar um negócio fantástico aí que o André falou, e é só um fenômeno que eu percebo, né, que normalmente a gente lê sobre isso, o pecado, né, como que é que eles colocam? Para qual não há perdão, né? E a gente associa, ou normalmente se associa, né, a um erro deliberado, né, a um erro consciente. Só que a gente não percebe que o zelo extremo, né, de confiar no próprio trabalho, né, confiar nos próprios méritos, como você colocou, e rejeitar a oferta de graça, né, é tão sério, né, quanto, eu até diria maior, né, mas para ser assim sutil, né, é tão sério quanto o erro deliberado, né? Então você achar que você, como você colocou aí, André, né, pelas próprias mãos consegue compensar o que talvez falte, né? É rejeitar o Espírito, é rejeitar a oferta da graça, né? Então não é, eu sou malucão mesmo, vou lá, vou aprontar, vou fazer tudo errado. Beleza, isso é um aspecto. Agora o outro é, não, eu vou fazer tudo, porque se eu não fizer, peraí, se você não fizer, quem que falou que você tem que fazer? Que depende alguma coisa do que você faz, né? Ninguém. É isso. Muito bom. Eu acho que o pessoal que assiste diz assim, poxa, mas toda hora esse pastor fala de Laodiceia, né? Mas é que Laodiceia é a condição da igreja. Ainda bem que não teve nenhuma filha, né? Oi? Ainda bem que não teve filha, né? O nome podia... Senão seria Laodiceia. Desculpa a piada. Mas é porque Jesus, quando ele mandou a carta a Laodiceia, ele profetizou a situação da igreja cristã dele antes dele vir a última igreja. Então, os remédios que Jesus, entre os remédios que Jesus receita para a igreja de Laodiceia, é entender a graça de Cristo, né? A justiça, né? O manto da justiça dele. Então ele está dizendo assim, Laodiceia precisa entender a graça, ele precisa viver a graça, precisa saber como é que isso funciona. E é muito temerário, né? Porque a gente vive em tempos muito complicados, né? Onde se diz muita coisa, né? Então, se você não quiser ficar perdido, olha para a Bíblia, olha para o que Jesus fala e tal, e procure entender que a salvação é oferecida de graça, Jesus é todo suficiente, a nossa parte é responder afirmativamente. E até isso ele diz assim, olha, eu opero em você tanto o querer como o fazer. Para a gente querer, ele tem que atuar, para fazer, ele tem que atuar, totalmente dependentes dele. É isso. Boa. E pegando o gancho aqui já para quarta-feira, né? O André terminou falando a respeito dos frutos, né? A partir do momento que você, de fato, entende o sacrifício de Cristo e entende que não tem como você trocar o sacrifício de Cristo pelo seu próprio sacrifício, você passa a viver uma vida diferente, né? Inevitável. Esse sacrifício agora ele transforma a gente. Uma vez que a chuva de bênção cai sobre a terra e você entende que é bênção, você vai produzir bons frutos, né? O Lucas também comentou sobre isso. E aqui no capítulo 6, a partir do verso 9 até o 12, parece que o tom ele muda um pouquinho, né? Paulo exorta, ele chama atenção e ele faz isso através de um discurso muito duro. Mas só que eu acho que é muito interessante a gente comparar como Paulo faz isso, né? No finalzinho do capítulo 5, Paulo fala, olha, vós tendes tornado tardio em ouvir. Aí quando Paulo, vamos dizer assim, né, ele aperta o discurso, torna um pouco mais duro, ele fala, olha, é impossível aqueles, né, que foram iluminados e tal, que tiveram a presença do Espírito. E agora no 9, volta a ser uma linguagem parece que mais pessoal, né?
e ele vai dizer, por exemplo, ó, quanto a vós outros, todavia, ó amados, nós estamos persuadidos a respeito da salvação e do quanto vocês têm feito no sentido de serviço, de amor. No verso 10 vai falar isso. Deus não é injusto para ficar esquecido o trabalho de vocês e o amor que vocês têm em servir uns aos outros. E esse é um negócio que eu acho muito, muito legal, né? Porque a gente tem falado aqui, né? De que Paulo está exortando, Paulo está falando de amadurecermos, né? Como comunidade de fé, enquanto esperamos pelas grandes coisas que Deus prometeu, né? Um mundo novo, uma transformação completa da realidade. Mas, enquanto isso, como que a gente amadurece e se fortalece nessa esperança? Através da prática de amor e através da prática do serviço. De novo, não é acumulando leituras teológicas que tem o seu lugar, mas não é, sabe, esse ano eu li 50 livros e agora sim eu posso dizer que a minha esperança está fortalecida em Deus. Agora sim eu acredito que a minha vida está ancorada em Cristo de verdade. Eu olho assim, principalmente para algumas... o evangelho em si, né? O reino de Deus, ele tem esse negócio de antecipação, né? O reino de Deus, ele é uma realidade aqui, enquanto a gente espera a realidade com R maiúsculo, vamos dizer assim, né? Que é a transformação que Deus vai fazer. Mas, enquanto isso, a gente celebra esse início, né? Esse antegosto do que vai ser a esperança concretizada, né? Estarmos no mundo que Deus prometeu para a gente. Mas a pergunta é como que a gente se prepara, né? Como que a gente se fortalece de verdade? E Paulo, ele enfatiza agora, ao invés de exortar, ele incentiva a sua comunidade a continuar servindo e demonstrando ações de amor uns para com os outros, né? Por que isso? A maior prova de que a gente acredita mesmo nesse mundo vindouro, né? Nessa nova realidade, é quando a gente passa a viver ela aqui. A gente acredita tanto que ela é real, através dos meus relacionamentos, através da minha forma de ganhar dinheiro, através da minha forma de viver em família, através da minha forma de ser amigo, de ser colega, enfim. A esperança, e essa é uma parte da lição que eu achei muito bonito, quero terminar aqui minha fala com ela, diz assim, a esperança não é mantida viva por exercícios intelectuais de fé, mas pela fé expressa em atos de amor. E isso demanda, de novo, não tem ficar só no leitinho, né? Ficar só ouvindo, é muito bom, é confortável, mas a gente vive e se fortalece nessa esperança a partir de atos, de ações. E isso demanda de nós exatamente isso, né? Crucificar nós mesmos, colocar às vezes o nosso conforto de lado para servir, para demonstrar através de ações o amor que encontrou a gente um dia. Vou usar uma comparação que todo mundo usa, já usei um monte de vezes, né? Mas aquele negócio de dizer para o filho, o pai te ama, tá? Mas não brincar, né? Não transforma, essa coisa não é transformada. E aí, biblicamente, quando a gente vai para o texto mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz sim, porque Deus amou o mundo tanto que deu, foi um ato de amor, ou seja, ali está a teoria, né? Deus ama, mas aí ele deu. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido, ou seja, ele também provou o amor. O amor é provado quando você pratica, né? E aí tem que passar para a vida da gente, né? Agora, de novo, isso, se for resultado de um esforço enorme meu para fazer isso aí, não vai adiantar, né? Porque nenhuma árvore se esforça para dar fruto. Então, é um esforço de eu estar em Cristo, pedir para que o Espírito coloque o caráter dele, para que eu possa fazer isso no dia a dia, né? Para que isso seja um resultado da minha convivência com Cristo. Vamos para quinta-feira? Ou alguém tem alguma coisa para falar? Eu só ia dizer que essa tentativa existe uma tentativa humana de simular os frutos do Espírito sem ter que se relacionar com o Cristo e com o Espírito que frutifica, né? Que é o ato humano de tentar produzir os próprios frutos, como se fosse uma espécie de produção sintética, né? Eu saio de lá do orgânico, das terras, da agricultura convencional, vou para dentro de um ambiente fechado e aqui eu simulo uma tentativa de performar aqueles frutos
E no final das contas, essa tentativa só revela que esse esforço pessoal por parecer bom, por parecer longânimo, por parecer honesto, por parecer amável, ele só revela mais do meu coração arrogante, interesseiro, vaidoso, e do que quando realmente eu estou entregue para o Espírito, deixa que frutifique organicamente através dele aquilo que ele pode fazer em mim, né? E a gente há olhos mais sensíveis que conseguem perceber isso nas pessoas, né? Quando é o fruto próprio do esforço pessoal, de quem quer mostrar que é piedoso, que parece ser bom, e aqueles que realmente, humildemente, se reconhecem insuficientes e incapazes, mas permitem que a chuva do Espírito produza neles o verdadeiro fruto, né? Quinta-feira? A quinta-feira é uma continuação aí dessa última sessão que o Luciano tinha comentado, e eu só queria voltar um pouquinho para falar da transição, que tem a ver com a minha parte aqui, né? A quinta pede para a gente ler os versículos 17 a 20 do capítulo 6, mas a última sessão que eu tinha comentado, daquela impossibilidade, o André até comentou, né, da linguagem profética e tal, do peso, né, da fala de Paulo, mas é interessante que nessa sessão que o Luciano comentou agora, no versículo 9, tem essa quebra, né? E é até bonitinho, né? O jeito que Paulo fala, que ele fala assim: quanto a vocês, ainda que falemos dessa maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. Então, ó, eu estou falando assim, mas mesmo que eu esteja falando assim, é impossível, tal, tem coisa melhor que espera. E ele vai falar dessa esperança que o Luciano comentou aí belamente agora, e depois na sequência ele vai falar assim, de que maneira a gente pode confiar nisso que a gente ouviu agora, né? E daí Paulo começa a falar sobre juramento, né? E para mim, né, é inevitável a gente voltar aos juramentos que eram feitos no contexto da aliança. Há uns meses atrás, a gente teve uma lição que foi sobre a aliança, né? E o juramento é, em certo sentido, sinônimo de aliança, né? Então, a gente tem, por exemplo, lá em Gênesis 15, quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, né? Ratificar a aliança, tem aquela cerimônia que a gente já falou, né? Onde os animais são separados, e daí é dito que os dois participantes, as duas partes, deveriam passar entre os animais com a mão levantada fazendo um juramento. E basicamente aquilo consistia em quê? Né? Em dizer que se alguma dessas prescrições dessa nossa aliança for descumprida, a minha vida ela está em risco porque você que cumpriu pode fazer comigo que não cumpriu o que nós fizemos com esses animais que depois dessa aliança nós vamos comer, que também refeição é sinônimo de aliança, né? Então, o juramento normalmente está associado àquilo que é superior, aquilo que não tem como mudar, né? Então, morreu, acabou, né? Hoje em dia, né, a gente até ouve na linguagem popular, né? Eu juro por Deus que não sei o que lá, ou eu juro pela Bíblia. Por que fazemos referência, né, à Bíblia, a Deus? Porque são como se fosse, né, na cultura, mesmo que a pessoa às vezes seja ateia, mas na cultura compreende-se a Bíblia, o Deus são elementos imutáveis, constantes, né, superiores, tal. E daí, né, Paulo ele vai falar sobre essa promessa e esse juramento de Deus, dessa garantia de herança àqueles que são transformados, como algo imutável, né? Que não tem como mudar. Só que eu acho genial como que Paulo escreve, né? É genial mesmo, né? Ele começa, e não é o texto que a gente deveria ler na nossa lição, né? Ele começa no 13 falando de uma pessoa do Antigo Testamento, justamente Abraão. E ele traz Abraão em cena e fala da promessa de Abraão, que ele garantiu a Abraão, essa promessa se cumpriu e etc. Daí, ele no 17 fala, por isso agora Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, confirmou com um juramento. E o que ele vai falar que é esse juramento, essa âncora? Esse juramento, ele é personificado. Esse juramento está
totalmente relacionada à vinda de Jesus, né? E quando ele fala de Jesus, lá na frente, ele termina a sessão falando, né? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, né? Falando atrás do véu, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele fala de Abraão, mas aí, quando ele vai falar de Jesus como juramento, né, como a âncora máxima dessa garantia de esperança, ele traz o quê? De novo, Melquisedeque, né, que é anterior a Abraão. Então, ele fala, ó, se eu prometi para Abraão, que tinha um contexto específico da eleição de um povo, de algo restrito, agora a gente tem como âncora e garantia desse juramento de que tudo vai se cumprir Jesus, que é da ordem anterior a de Abraão. Se eu prometi para Abraão, que era restrito, aquele ponto específico da história, aquele povo específico, e Jesus, que é anterior, da ordem de Melquisedeque, né? Não tem Abraão, não tem filho de Abraão, é o que? É a humanidade inteira, né? É desse tipo de âncora, né, que eu dou para vocês, né? A garantia está vinculada a ele, né? Está vinculada a Jesus, que é o sumo sacerdote. E daí a gente pode começar a lembrar, né, várias vezes do contexto do santuário, onde tudo dependia do sumo sacerdote, né? Então, em várias festas, né, e eu destaco, por exemplo, a do Yom Kippur, né, do dia da expiação, o sacerdote é a figura máxima, tudo depende dele. A garantia de tudo está nas mãos dele, né? Tudo depende do que o sacerdote faz, né? Da purificação dele, do procedimento ritual dele, etc. E esse é o nosso sumo sacerdote agora, Jesus, da ordem de Melquisedeque. Então, não há garantia maior, não há âncora maior. O juramento está associado àquele que é da ordem de Melquisedeque, que abrange tudo, todos, e que, né, lembra lá no sacrifício de Abraão, né? Deus passa entre as partes do animal. O que ele está falando, né? O absurdo, que é o quê? Se eu não cumprir com essa aliança, você pode acabar com a minha vida, né? Então, eu sou a garantia, né? E depois, mais para frente, em Jesus, a gente vai ter Jesus como a garantia, aquele que dá a sua vida para que tudo seja garantido, né? Da promessa que foi dita por Deus àqueles que o seguem e tal. E Paulo fala, aqueles que se esforçam e são transformados. Ninguém fala nada? Acho que eu falei muito. Não, eu queria ressaltar o fato de que toda essa questão da promessa, da garantia e tudo que o Lucas falou, né, ela se consuma com Jesus ascendendo ao céu, né? Quando ele sobe, apresenta o sacrifício, assenta à direita do trono de Deus, né? É a execução de tudo, quer dizer, aquilo tudo se completa, o que estava predito agora acontece, né? E Jesus vai como o nosso precursor, né? Ou seja, está garantido que nós também vamos ter o mesmo caminho, o mesmo rumo, o mesmo destino, porque ele fez tudo isso por nós e garantiu, ele aplanou esse caminho, ele fez isso para nós. Alguém quer comentar alguma coisa a mais? Se não quiser, nós vamos passar para o que você, essa frase final, esse apanhado final, assim, uma frase, duas aí, o que fica marcado para você da lição? Começamos ali com o Luciano. Olha, o que fica marcado para mim dessa semana é como às vezes a gente, sem cuidar, né, acaba invertendo aquilo que é o mais importante, né? E eu, como pastor, e também, enfim, a gente tem essa responsabilidade de estudar, né, para poder passar algo que seja coerente, que seja bíblico para as pessoas, mas isso não é o mais importante. O importante e eu fui lembrado disso essa semana, né, o serviço e o amor através de ações àqueles que estão ao meu redor. Então, isso foi algo que eu precisava ser lembrado essa semana e vou guardar comigo do estudo dessa lição. André? Eu acho que essa parte final, ela me alegra mais, né? Porque é uma parte que termina com esperança, né? Na figura da pessoa de Jesus.
E essa fala do Lucas final e do pastor Fernando na conclusão é o que para mim também mais me marca. É aquilo como se Paulo estivesse dizendo assim, calma, a gente tem aqui o sumo sacerdote, a gente tem o sacrifício feito, e depois a gente vai ter João, no livro do Apocalipse, praticamente um evangelho segundo Jesus Cristo, né? Jesus revelando para João, dizendo assim, João, e aí faz do Apocalipse para mim um dos livros mais felizes de se ler. Por algum tempo o Apocalipse era um livro que para mim era amedrontador, mas até eu entender que é Jesus falando para João, João, conta aí embaixo, que as pessoas podem ficar tranquilas, porque o meu sacrifício foi aceito. Eu cheguei aqui e o meu sacrifício foi aceito. Então tá tudo garantido, é só uma questão de tempo, e eu vou reivindicar vocês. Então, essa é a esperança, e a gente vive em função dessa esperança. E se a gente não renovar diariamente essa esperança, de que o sacrifício foi aceito, o Cordeiro venceu, a gente pode descansar tranquilo no sangue dele, porque foi aceito. Acho que essa é a esperança que Paulo está tentando dar depois dele dar a reprimenda, ele também dá a esperança, mas a gente tem Jesus Cristo. Lucas? Eu gosto muito desse final que o Andrei roubou aí do que eu estava pensando em falar, mas eu também gosto bastante do que Paulo faz do paralelo com a terra, né? Eu acho que isso é uma coisa que me fez bastante pensar, né? Eu, como terra, recebendo a bênção que é essa chuva, né? O que eu estou produzindo, né? De novo, não tem a ver com o que eu faço, né? Mas qual que é o resultado de entender que o que eu recebo é uma oferta de graça, né? Porque eu acho que tudo começa quando a gente não entende que a gente não merecia, né? Então, quando a gente acha que, não, poxa, eu estou recebendo isso, mas, na verdade, até que eu estou fazendo bem, estou fazendo direito, né, tal. Agora, isso me faz pensar muito, né, numa autovisão, né? Que tipo de visão a gente tem de nós mesmos, né? Então, quando a gente se vê nu, né, no sentido mais amplo da palavra, né? Quando você vê que você não vale nada, né? Eu digo por mim, né? Que você não merecia um monte de coisa que você tem, né? Eu falo, não, é graça, né? É graça. O que isso está me chacoalhando? O que isso está provocando na minha vida? Essa graça sem merecer, né? Imerecida. Então, eu faço essa pergunta também, né? Que tipo de terra a gente é, né? Que tipo de coisas a gente produz, né? Bom, eu vou terminar dizendo o seguinte, duas coisas, né? A primeira é que nós vivemos nessa época tão controvertida, onde tanta gente fala, né? E a internet aí é o palco para tantas teorias, né? Mas indo no caminho do que o Lucas falou, né? Essa visão que eu tenho de mim mesmo, ela é sim um guia, né? Quer dizer, quando eu me sinto muito, muito bem, muito preparado, quando eu me sinto, eu estou seguindo o caminho, eu sinto, puxa, eu estou conseguindo fazer as coisas que Deus pede, eu tô bem, nossa, sabe? Isso é um sinal de alerta para a gente, né? E eu disse duas coisas, porque a segunda eu vou voltar em Laodiceia de novo. É porque a visão de Laodiceia é exatamente essa visão distorcida de si mesma, né? Ela olha para o espelho e ela acha que ela está ótima, né? E o que Jesus fala assim, você não sabe que você é pobre, cega, miserável e nu, né? Então, por isso essa questão da visão que você tem de você mesmo, quanto menos grande ou menos santo você se sente, é sinal de que você vai precisar depender mais da graça de Cristo, do sangue de Cristo, do poder do Espírito. Então, esse é um caminho para a gente seguir, é uma guia para a gente seguir, né? E para se guiar nesse mundo aqui. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado vocês aí por estarem comigo mais essa lição. Obrigado você pela sua audiência. A gente vai fazer oração já para terminar. E em seguida o pastor César Reis vai entrar com recomendações para os professores e tal. E você pode ficar aí, tá bom? Mas eu vou pedir, então, por favor, para o Luciano orar conosco, por favor, para terminar.
Claro. Oremos, então. Querido Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado por esse momento que a gente teve de estudo da Tua Palavra, onde a gente pôde mais uma vez ser exortado por ela. E nós queremos te pedir, ó Senhor, que o Senhor nos ajude a crescermos a cada dia mais em graça diante de Ti, Senhor. Que a gente tenha uma visão calibrada a partir da Tua graça sobre nós mesmos e também sobre as outras pessoas. Que esse espírito longânimo que o Senhor tem demonstrado ao longo de toda a história humana também possa estar presente entre nós, com os nossos erros, com os erros dos outros, e que nós possamos sempre colocar o sacrifício de Cristo como a nossa verdadeira âncora, o ministério sacerdotal de Cristo como a âncora da nossa vida, para que a nossa esperança esteja bem fundamentada naquele que era e que para sempre há de ser em glória e majestade, Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe, nos ajude, e que nós possamos traduzir tudo isso, essa graça maravilhosa que recebemos, as bênçãos infinitas que recebemos, em amor e serviço às pessoas ao nosso redor. Essa é a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Não esquece de compartilhar nosso link. Deus abençoe. Obrigado vocês, amigos. Um abraço. Até a próxima. Olá, como vai você? Tudo bem? Que bom podermos estar juntos mais uma vez nessa semana. Quero te parabenizar pelo tempo que você está investindo em poder estudar a Palavra de Deus, aprender mais sobre esses assuntos tão importantes que são os assuntos dirigidos da Escola Sabatina. E eu me dirijo agora aos professores da Escola Sabatina. Para você que está aí participando com a gente, para você que está conectado conosco, é importante a gente entender um pouquinho quem são nossos alunos, tá bom? Como é que os alunos aprendem? Como que os adultos aprendem? Como é que é o nível de aprendizado? Saiu uma estatística, um estudo, informando que de tudo que nós estudamos, nós aprendemos 10% daquilo que a gente lê. Se você pegar um livro, não é? Como a lição da Escola Sabatina, se você pegar a lição da Escola Sabatina, se você estudar, você vai ter um nível de aprendizado. Ou seja, de tudo que você lê, em média, nós guardamos aí 10% daquilo que nós lemos. Quando nós ouvimos, quando você só lê, você guarda 10%. Quando você ouve, não é? Quando você participa de uma palestra, quando você participa de um evento, de um seminário, de um treinamento, ou quando você participa ali do estudo da Escola Sabatina, em média, nós guardamos aí, nós aprendemos em média 20%. Então, de tudo que é apresentado, a gente consegue reter aí 20%. Agora, quando você vê, primeiro quando você ouve, eu ouvi, não é? Primeiro quando você lê 10%, quando você ouve 20%, e quando você vê uma tela, uma imagem, quando você lê, quando você ouve, quando você vê a tela, vai desenvolvendo aí as tuas aptidões, os teus sentidos, o aprendizado ele vai melhorando. Portanto, o aprendizado chega a 30%. Então, quando você lê, 10%, quando você ouve, 20%, e quando você vê, você tem um aprendizado um pouco melhor. Quando você vê, eu vi e ouvi. Então, o nível de aprendizado ele vai aumentando aí para 50%. Olha que legal isso. Quando você vê e quando você ouve, o seu nível de aprendizado ele sobe para 50%. Quando você vê, quando você ouve e quando você fala, quando você participa, o seu nível de aprendizado vai para 70%. Por isso que é importante para você, professor da Escola Sabatina, fazer com que o seu aluno fale, com que seu aluno leia, ele escuta, ele participa. Não tem dúvida que, na medida em que ele tiver essa interação, o nível de aprendizado vai ser muito, muito melhor, vai ser com melhores resultados. Mas quando a gente vê, quando a gente ouve, quando a gente fala ou participa e quando a gente faz, o nível de aprendizado nosso aumenta aí para 90%. Portanto, na Escola Sabatina, você, professor, se você puder levar algo que você possa mostrar para eles, quem sabe que eles possam tocar a participação deles. Eu lembro que numa classe da Escola Sabatina, uma unidade de ação da Escola Sabatina, o professor fazia assim, ele tinha um quadro pequeno, assim, um flip chart. É aquele que tem um cavalete, tem as folhas
aquelas folhas brancas, não é? E ele escrevia ali, fazia as pessoas participarem. Claro que o nível de aprendizado vai ser muito maior, porque a pessoa está vendo. Se você levar uma folha, uma imagem, uma ilustração, isso vai fazer com que os seus alunos aprendam mais. Porque escutando é um nível de aprendizado. Vendo é um outro nível de aprendizado. Quando você ouve, vê. E quando você fala, quando você participa, o teu nível de aprendizado é maior. Mas o maior nível de aprendizado é quando a gente ouve, quando a gente vê, quando a gente fala e quando a gente faz. Por isso que é importante, professor da Escola Sabatina, você formar novos professores. Abrir espaço para que outros possam participar, convidar os irmãos da classe ali para participar, passando a lição numa semana seguinte. Quem sabe dividir isso entre a sua classe, 2, 3, 4 ali, que gostariam de participar, que você vê que tem potencial para participar. Isso é de extrema importância e você vai estar gerando novos professores da Escola Sabatina. O que você acha disso? Você topa em fazer isso comigo? Pensa isso nessa semana. Eu quero desafiar você, professor, e você, professora, a participar com a gente nesse nível de aprendizado e nesse nível de crescimento, tá bom? Deus te abençoe, tenha uma semana e dias abençoados, um sábado muito feliz, não é? E não sei que hora você está vendo esse vídeo aí, mas que você tenha um dia feliz e que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sua família, tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.